Hoje eu vou fazer uma dissertação informal sobre os dons espirituais. Curas, exorcismo, inspiração profética, falar em línguas estrangeiras e ressurreições são manifestações dos dons espirituais. As igrejas pentecostais, tais como Assembleia de Deus, Congregação Cristã no Brasil, alegam que tais dons existem hoje em dia. Certo opositor das Testemunhas de Jeová até mesmo alegou, abre aspas, no meio cristão, há tanto quem defenda que os dons espirituais existem atualmente, quanto quem defenda que não existem. Qual é o erro nesse pensamento? O erro é que isso não é meio cristão. Isso é a casa da mãe Joana. Ora, ou os dons do Espírito existem, ou não existem. Se não existem, então quem alega tê-los é um farsante. Mas se existem, então quem os nega peca gravemente contra Deus. As Testemunhas de Jeová não acreditam ter os dons do Espírito, mas uma prova de que não podemos ser falsos profetas, conforme alguns nos acusam, pois nem acreditamos ter os dons da profecia. Como podemos responder a quem nos pergunta sobre esse assunto então? Em todas as minhas experiências de conversas com pentecostais e neopentecostais, como por exemplo membros da Igreja Universal e outras similares, eu percebi que é simplesmente inútil, pelo menos no meu caso, foi inútil argumentar logicamente. É simplesmente inútil argumentar logicamente. Você vai gastar saliva, vai gastar tempo, vai gastar paciência, vai girar em círculos, ficar tonto e cair. De todas as minhas inúmeras e longas conversas com pentecostais, nunca tive nem ao menos um caso onde eu fui bem-sucedido por tentar argumentar bíblica e logicamente sobre a questão dos dons do Espírito. Pelo contrário, em muitos casos eu acabei irritando o morador, que por sua vez acabou me chamando de incrédulo e de herege. Então, nesse vídeo, eu vou começar fazendo uma argumentação bíblica e lógica para as pessoas que se importam com isso. E depois eu vou mostrar um modo como eu costumo falar com pentecostais e neopentecostais sobre esse assunto. Quais técnicas eu uso? Qual é a forma pela qual eu tento argumentar que eu pessoalmente acho mais efetiva? Então, só para deixar claro que eu vou expressar aqui um método pessoal com o qual ninguém precisa concordar. Esse método funciona bem para mim em várias circunstâncias, mas talvez não funcione para você. Você tem o direito de definir o método pelo qual você deseja argumentar. Eu não vou estabelecer aqui um padrão para você seguir, tá certo? Pois bem, então vamos começar pela argumentação bíblica. Primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: as curas, ressurreições, milagres, e falar em línguas também, devem ser encaixadas, ou melhor, qualquer coisa que você fale na Bíblia de teologia deve ser encaixada dentro do propósito de Deus para a humanidade. Por exemplo, Adão não ficava doente, logo ele não precisaria de curas milagrosas. Então as curas milagrosas aparecem na história da humanidade dentro de um período específico com um propósito específico, assim como todo o plano de Deus. E aqui eu acho que todo aquele que acredita em Jesus Cristo e acredita na Bíblia concordará comigo. Então Deus criou o homem perfeito e o homem sofreu uma queda, ou seja, o pecado entrou no mundo e se espalhou a todos os homens. E a morte também se espalhou a todos os homens, a doença, Então a maldade na terra se tornou enorme, Deus trouxe o dilúvio. Depois do dilúvio, a humanidade tentou criar um império global, onde todas as pessoas seriam unidas em um só governo, uma ordem mundial, E o símbolo dessa ordem mundial da época era uma torre enorme, que certamente foi construída porque os homens tinham medo de um novo dilúvio. E caso houvesse um novo dilúvio, toda a humanidade, pelo menos os líderes daquela época, sobreviveriam àquele dilúvio em uma torre altíssima, chamada de Torre de Babel. E ali a ideia era criar um império global, um império que dominaria toda a humanidade. Só que isso não servia aos propósitos de Deus para a humanidade. Por quê? Porque Deus sabia que diante de tais circunstâncias haveria muita tirania e isso provavelmente faria a humanidade tomar um rumo que certamente impediria a vinda do Messias, ou sabe-se lá o que poderia ter acontecido. Seja como for, a humanidade certamente tomaria um rumo irremediável. Então o livro de Gênesis nos relata que ali foram criados os pensamentos diferentes, as culturas, as nações, e o povo se separou. A humanidade criou nações, criou povos. E dentre esses povos, dentre essas culturas, Deus escolheu uma delas, escolheu um povo, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, e Deus teria tratos com esse povo. E por meio desse povo, Deus traria o Messias, que resgataria a humanidade ao seu estado original perdido por Adão. Então Deus não mais governava a humanidade, ele governava o seu povo.
E para o povo de Israel, após a fuga do Egito por meio de Moisés, Deus deu um conjunto de leis que revelam a moral divina, que mostram à humanidade o modo como Deus pensa, ou quem Deus é. Então a Bíblia relata os tratos de Deus com esse povo, e a partir desses tratos, nós passamos a conhecer melhor o Criador. Então Deus governa Israel, a nação de Israel, e isso serve para nós de exemplo sobre como será o governo de Deus quando Deus restabelecer a nossa condição ao estado original de Adão. E não só isso, mas também nos mostra como viver nesse mundo. Enfim, tem várias questões, mas o ponto central é o seguinte: a partir da Bíblia, dos tratos de Deus com Israel, Deus nos dá evidências de como é o governo dele e o que ele fará no futuro para restabelecer a condição perdida por Adão. Então perceba que o propósito de Deus para a nação de Israel e para nós hoje também não é e nunca foi simplesmente curar todo mundo, eliminar os nossos problemas. Então, pela nação de Israel, pela linhagem de Abraão, nós temos a vinda do Messias. O Messias vem, resgata a humanidade para Deus. Eu não vou explicar o resgate aqui nesse vídeo, esse é assunto para outro vídeo. O Messias dá sinais milagrosos durante o seu ministério de que ele realmente está com Deus. Os sinais provam que o Messias está com Deus. Mesmo assim, ele é rejeitado pela nação de Israel como Messias, como Salvador. Então, o Messias não é apenas rejeitado por Israel, mas também condenado à morte pela própria nação de Israel, que ele veio para salvar. Então, após a morte do Messias, Deus rejeita a nação de Israel e o Messias cria uma nova nação chamada de Israel de Deus, ou Israel espiritual. Essa nação não é composta de israelitas ou judeus, seja o que for, mas de pessoas que aceitaram o Messias. E assim como Deus no passado, para o Israel literal, deu sinais a eles de que Deus estava com eles, de que Deus estava apoiando aquele Israel literal daquela época, lá do tempo de Moisés, a nova nação teria que ter evidências miraculosas que provariam para os outros que eles eram o povo escolhido de Deus agora. E aquelas evidências miraculosas é o que chamamos de dons do Espírito Santo. Só que essa nação espiritual estava aberta a pessoas de vários idiomas, de várias línguas, que iriam aceitar o Messias, ou Jesus como seu Salvador, só que elas precisavam entender a pregação. E como elas entenderiam essa pregação se elas não falavam a língua que os apóstolos ali falavam? Então surgiu o dom de falar em línguas, que é basicamente o seguinte: as pessoas que ouviam a mensagem dos apóstolos e dos discípulos de Jesus não tinham barreiras linguísticas para entender a mensagem. Então, se o discípulo de Jesus falava em grego, uma pessoa que não falava grego entendia no seu próprio idioma o que estava sendo pregado. É basicamente isso. Nós podemos comprovar isso na Bíblia. Veja o livro de Atos, capítulo 2, versículo 4. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, assim como o Espírito os capacitava. Será que essas línguas eram aquelas coisas ininteligíveis que se ouve nas igrejas hoje? É o Espírito Santo de Deus. Deus! Olha o que diz Atos, capítulo 2, versículo 8. 4 versículos à frente. Como é que cada um de nós está ouvindo a sua língua nativa? Entendeu o ponto? E aqueles que estavam presentes ali, que eram de várias etnias, cada um entendia aquela pregação em sua própria língua nativa. Então imagina o seguinte: então eu estou aqui e falo português, e diante de mim há 15 pessoas que falam em variados idiomas. Elas não entenderiam minha mensagem em português, pois falam nos mais variados idiomas, menos português. Assim, para me capacitar a comunicar-lhes uma mensagem, Deus me dá a capacidade de falar na língua de cada uma delas. E elas então, perplexas, dizem: mas que? Não é este homem brasileiro? Como então ouço ele falar de modo compreensível no meu próprio idioma, ou na minha língua materna? Este é o dom de falar em línguas. Este é o dom de línguas da Bíblia. Não é aquela coisa que eu fico falando palavras ininteligíveis aqui, e todo mundo começa a falar também, e ninguém sabe o que eu falei, nem eu sei o que eu estou falando, ninguém mais sabe o que está falando também. Não é isso. Isso não é dom de línguas. Tem uma irmã nossa que é testemunha de Jeová, que ela cresceu na igreja pentecostal, e a família dela também, e depois ela se tornou testemunha de Jeová. E o que ela relatou é o seguinte:
Ela disse que desde criança ela falava em línguas. Desde criança. Sempre falou em línguas na igreja pentecostal. A mãe dela também sempre falou em línguas, só que a mãe dela nunca se tornou TJ. E essa irmã disse o seguinte, palavras dela: eu nunca entendi o que eu estava falando e em todas as vezes em que eu falei em línguas estranhas, nunca fui movida por nenhuma força maior. Eu sempre estive ciente de que eu estava inventando aquelas palavras. E ela disse também, e eu tenho certeza de que o mesmo acontece com a minha mãe. E de um ponto de vista histórico, nós sabemos que as línguas cessaram. Por exemplo, João Crisóstomo, que viveu entre 344 e 407 d.C., que segundo a Enciclopédia Católica, foi um dos maiores apologistas católicos da história, falou dos dons de línguas como, entre aspas, fatos que ocorriam, mas agora não tem mais lugar. O assim chamado Santo Agostinho, que viveu entre 354 e 430, falou dos dons de línguas como algo que acontecera nos tempos antigos. Agostinho também falou que os dons de línguas serviram a um propósito específico para que o Evangelho de Deus fosse pregado e espalhado a todas as línguas e que o dom de línguas findou. Isso já era falado desde Agostinho. Então, de um ponto de vista histórico, é simplesmente factual que o dom de se comunicar em línguas estrangeiras simplesmente cessou. Isso é histórico, isso é factual. Pois bem, mas as línguas miraculosas eram apenas parte dos dons miraculosos do Espírito Santo. Bem, se você é algum membro de alguma igreja pentecostal, você possivelmente está pensando ao meu respeito. Esse sujeito aí do Resistência TJ é uma testemunha de Jeová e ele nega a existência dos dons do Espírito. Pois bem, as testemunhas de Jeová não negam a existência dos dons do Espírito. As testemunhas de Jeová negam a continuação dos dons do Espírito até os dias de hoje. Nós não negamos que os apóstolos e os primitivos cristãos tinham de fato os dons do Espírito. Não, nós não negamos isso. Mas a boa base bíblica para acreditar que a existência dos dons do Espírito teve um começo delimitado e um fim delimitado, e serviram durante um período para um propósito específico. No momento que esse propósito é alcançado ou cumprido, a existência desses dons finda, cessa. E isso é bem fácil de provar, quer ver? Jesus viveu 30 anos antes da unção do batismo com o Espírito. Ele era carpinteiro, então aos 30 anos de idade, Jesus iniciou seu ministério. E somente a partir daí ele começa a realizar milagres e sinais. Ou seja, Jesus viveu 29 anos e nunca realizou nenhum milagre. Quando ele fez 30 anos e começou seu ministério, ele estava realizando qualquer tipo de milagre. O que isso nos ensina? Que a existência dos dons do Espírito, o início da existência dos dons do Espírito, melhor dizendo, tinham um propósito específico bem delimitado. O poder de realizar milagres que Jesus tinha servia para mostrar às pessoas que Jesus era de fato o Messias. Era esse o propósito dos milagres de Jesus. E assim Jesus transmitiu esses dons aos apóstolos, que eram os guardiões do ensino verdadeiro, do verdadeiro cristianismo na época. Os apóstolos usavam os dons do Espírito da mesma forma, para mostrar que Deus estava com eles. No momento que esse objetivo foi cumprido e que foi estabelecida a congregação cristã do primeiro século, os dons cessaram. A existência dos dons do Espírito cumpriu o seu objetivo. Cumprindo o seu objetivo, os dons cessam. Então, para a gente entender melhor esse assunto e para que esse assunto fique mais claro, é importante a gente fazer uma análise mais detalhada do capítulo 8 de Atos, do versículo 9 em diante. Eu sei que para um membro de uma igreja pentecostal não faz muita diferença o quanto você tenta raciocinar com ele com base na Bíblia. Não faz diferença quanto texto da Bíblia você mostra, ele vai continuar acreditando no que ele quiser. O pentecostal é assim. Se o pastor da igreja dele curou o caroço do sovaco da avó dele, ele vai acreditar fielmente que os dons do Espírito existem e que o pastor é usado por Deus. Não interessa se você abrir a Bíblia e raciocinar com ele durante 40 horas, mostrar todos os textos bíblicos, mostrar o que você quiser, ele vai acreditar no pastor. Não faz diferença o raciocínio, o texto bíblico que você mostra para um pentecostal, ele não está nem aí. Ele vai acreditar no pastor que curou o caroço do sovaco da avó dele. Porém, eu não faço esse vídeo direcionando-o a pentecostais. Mesmo porque não existe um raciocínio efetivo que eu possa usar com um deles. Não adianta raciocinar sobre o assunto. Ele vai acreditar no que ele quiser.
Você precisa entender o seguinte: o pentecostal não quer saber o que a Bíblia diz. Ele quer saber se o pastor dele vai curar ele ou não. É isso. Ele vai à igreja porque ele quer a bênção. Ele vai lá porque ele quer ganhar dinheiro. Ele vai lá porque ele quer que a doença dele seja curada. Ele vai lá porque ele quer ter felicidade familiar. Ele não está interessado no que a Bíblia diz. O pentecostal raiz, o neopentecostal mais especificamente, ele não está interessado no que a Bíblia diz. Ele está interessado na bênção que ele vai receber do pastor, na cura. Esse é o foco da igreja pentecostal. Ele está interessado em auê, ele quer gritaria, ele quer zoeira. Ele não quer saber o que a Bíblia diz. Portanto, raciocinar com um pentecostal é inútil. E eu não estou fazendo isso para insultar um pentecostal. Até me perdoe se eu estou ofendendo algum deles. Mas é a mais pura verdade que eu consegui constatar nas minhas conversas com eles. Eles querem a bênção, eles não querem entender. Eles querem a bênção. A igreja pentecostal tem o foco na bênção. Ainda assim, eu vou fazer a explicação bíblica do capítulo 8 de Atos e mostrar como se estruturou a existência dos dons do Espírito na era apostólica. E explicar também por que eles findaram. Então vamos lá. Atos capítulo 8, versículo 9 em diante. E na cidade havia um homem chamado Simão, que antes disso havia praticado artes mágicas, ou ocultismo. Ele havia deixado admirada a nação de Samaria, dizendo ser alguém grande. Todos, desde o menor até o maior, davam-lhe atenção e diziam: esse homem é o poder de Deus, o chamado grande poder. Davam atenção a ele, porque durante muito tempo os havia impressionado com suas artes mágicas. Façamos uma pausa aqui. Então vamos entender melhor. Existia esse sujeito chamado Simão, que era lá um praticante lá de feitiçaria, e ele tinha certa medida de poder. E o povo de Samaria via os sinais que ele realizava, que não eram da parte de Deus, e diziam: esse homem está com Deus, esse homem aí tem o poder de Deus. Ele era o pastor da igreja pentecostal. Mais ou menos isso. E o pessoal batia a palma para ele. Ele tinha impressionado a muitos com as suas artes mágicas, ou seja, com os seus milagres. Prosseguindo o relato. Versículo 12. Mas acreditaram, ou seja, o pessoal de Samaria, né? Mas acreditaram em Filipe quando ele lhes declarou as boas novas a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. E tanto homens como mulheres foram batizados. O próprio Simão também se tornou crente e, depois de ser batizado, continuou com Filipe, e ele se admirava ao ver os sinais e grandes obras poderosas. Então façamos uma pausa. Nós aprendemos aqui nesse relato que o Simão se converteu, junto com todo o pessoal de Samaria. Todos eles aceitaram a verdade e Simão gostava muito de ver milagre. Seguindo o relato, versículo 14. Quando os apóstolos em Jerusalém ouviram dizer que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. E estes desceram e oraram para que os samaritanos recebessem o Espírito Santo. Veja só, façamos uma pausa. Observe que o batismo que tinham recebido era em águas, e que ainda não haviam recebido o Espírito, pois nem Filipe e ninguém fora dos apóstolos tinha a prerrogativa divina de transmitir tais dons. Como é que os samaritanos recebiam o Espírito Santo, ou seja, os dons do Espírito? Dos apóstolos de Jesus, Pedro e João. Prosseguindo o versículo 16. Porque o Espírito Santo ainda não tinha vindo sobre nenhum deles, mas eles só haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos, ou seja, Pedro e João. Então lhes impuseram as mãos e começaram a receber o Espírito Santo, ou seja, os samaritanos. Veja agora o versículo 18. Quando Simão viu que o Espírito, no caso aqui os dons do Espírito também, era dado pela imposição das mãos dos apóstolos. Atentem a isso. Quando Simão viu que o Espírito era dado pela imposição das mãos dos apóstolos, no caso aqui, os 12 apóstolos, e Paulo também, Simão ofereceu-lhes dinheiro. Então Simão tenta subornar os apóstolos para que eles lhe deem também a capacidade de transmitir os dons do Espírito. Mas os apóstolos o repreendem duramente, dizendo que ele não tem parte ou designação naquele ministério. Logo, ele era restrito. O que isso nos ensina? Que os detentores dos dons do Espírito Santo eram os apóstolos. Portanto, os dons do Espírito deveriam existir e vieram à existência somente para a era apostólica. No momento que a era apostólica acaba, os dons acabam.
Então os apóstolos tinham o poder de transmitir adiante os dons do Espírito Santo. Mas, ao que tudo indica, a pessoa que recebia esse dom não transmitia a outros. Ela recebia, mas não transmitia. Então, no momento que os apóstolos morreram, acabou a era apostólica, não havia mais ninguém vivo para transmitir esses dons do Espírito Santo. E assim, com a morte dos transmissores dos dons, o exercício de tais dons prosseguiu até a morte dos que o receberam, mas estes não podiam transmitir. De modo que podemos compreender que a manifestação dos dons do Espírito nas pessoas que os receberam pode ter findado perto do final do segundo século da Era Comum, com a morte do último receptor, mas que, igual aos outros receptores, não era transmissor como os apóstolos. Neste momento, a Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo estava bem estabelecida e confirmada em suas credenciais. E assim, no momento que a Igreja primitiva foi estabelecida, o propósito da existência dos dons do Espírito foi alcançado, foi cumprido. E assim também os dons cessaram. Pois bem, eu acho essa explicação muito clara e a mim convenceria, mas a um pentecostal não vai convencer. O pentecostal vai tentar achar um exemplo na Bíblia, no Novo Testamento, de alguém que não conhecia os apóstolos e que executou alguma espécie de milagre. É isso que ele vai fazer. O que não altera a explicação que eu dei aqui, porque exceções não anulam uma regra. Se existem exceções a essa regra, a essa explicação que eu dei aqui, isso é outra questão. Agora, a explicação ainda assim é verdadeira. Essa explicação é bíblica. Está no livro de Atos dessa forma. O pentecostal não vai aceitar isso? Não, não vai. Ele vai acreditar no pastor que curou o caroço do sovaco da avó dele. Então, tendo concluído a explicação bíblica, racional, lógica sobre os dons do Espírito e sobre a cessação dos dons do Espírito, agora eu vou falar um pouco mais sobre o tipo de abordagem que eu uso ou que eu prefiro usar com pentecostais, porque eu acho que tem mais efeito do que a explicação bíblica que eu acabei de fazer. Se nós tivermos em mente que o pentecostal não se interessa pelo que a Bíblia diz em geral, claro que sempre tem uma exceção ou outra regra, Mas em geral ele não se interessa pelo que a Bíblia diz. Como eu já enfatizei bastante, ele se interessa em ver show, ele quer ver o pastor lutando com o demônio. Então, para um pentecostal, o pastor é o super-herói dele. É aquele que briga com o demônio, aquele que promete a ele uma melhora de vida agora, aquele que promete para ele que a pessoa que está doente vai ficar curada agora. É isso que ele quer. É esse o interesse dele. Então, o modo como eu tento argumentar com eles é justamente por esse caminho, pelo caminho do espetáculo. O que eu procuro responder a um pentecostal ou uma pessoa que acredita na continuidade dos dons do Espírito, que os dons extraordinários do Espírito se manifestam da forma como eles se manifestavam lá no primeiro século, na atualidade, é o seguinte: eu não tenho os dons extraordinários do Espírito e não tenho motivos para crer na manifestação de tais na atualidade. Eu acredito que eles cessaram. Eu posso afirmar que eu não tenho os dons do Espírito. Isso eu posso afirmar. Dizer isso é interessante porque vai fazê-lo se sentir especial em relação a você e vai abrir a oportunidade também para um diálogo mais profundo, mais específico sobre alguns pontos dos dons do Espírito. Mas essa é a postura que eu decidi adotar para mim. Ninguém precisa concordar comigo e nem fazer igual a mim nesse assunto. Então talvez um pentecostal me diga: mas a Bíblia não diz que os dons do Espírito cessariam. O que eu respondo? Concordo. Não existe nenhuma declaração bíblica explícita que diga que os dons do Espírito cessariam antes da vinda de Cristo. Existe sim um entendimento bíblico que tem a ver com a teologia bíblica, com o propósito de Deus para a Terra, que nos dá boa base para chegarmos a tal conclusão. Mas uma declaração explícita sobre o fim dos dons espirituais antes da volta de Cristo não existe. Então, para reforçar o que eu já disse, se você me perguntar, você acredita que os dons do Espírito existem atualmente? O que eu procuro responder a um pentecostal é o seguinte: eu não tenho os dons do Espírito. Se na sua igreja existe alguém que alega ter os dons do Espírito, que alega poder curar, que alega poder ressuscitar mortos, que alega poder expulsar demônios, você vai concordar comigo que a gente não pode acreditar em tudo que os outros nos dizem. Agora, se esses dons existem de fato, então você vai concordar comigo que deve ter alguma forma empírica da gente constatar isso. Uma coisa que eu gosto de dizer é o seguinte: se eu te dissesse que um ancião da minha congregação foi até o cemitério e ressuscitou um cadáver, você acreditaria nisso só porque eu disse? Aí você pode até argumentar: você teria que ter uma espécie de comprovação disso. Talvez você só acreditasse se visse com seus próprios olhos.
e eu não poderia te culpar se você não acreditasse em mim. E nesse ponto qualquer pessoa racional vai concordar. Outro raciocínio que eu também acho que tem um bom efeito é esse aqui, ó. Se eu chegasse para você e dissesse assim: na última reunião, uma pessoa que não tinha uma orelha entrou no Salão do Reino. E durante a reunião que ela estava assistindo, o ancião tocou na orelha dela e restabeleceu uma orelha que ela não tinha. Restabeleceu uma orelha amputada. Imagine só. Você acreditaria nisso que eu estou falando? O pentecostal certamente diria: eu não acredito, mas se você me provar isso, eu passo a acreditar. Porque no momento que eu chego aqui e toco na sua orelha e restauro um membro amputado seu e sujo uma orelha nova, você certamente vai acreditar no que eu estou falando. Agora, se eu disser que isso acontece lá no Salão do Reino, mas quando eu chego diante de você, isso não acontece, será que eu poderia te culpar por você não acreditar no que eu estou falando? Aí, nesse momento, o pentecostal geralmente diz: ah, mas você precisa ter fé. Se você não tiver fé, você não vai conseguir a cura ou o milagre. E aí, como eu respondo? Eu digo: olha, eu estou disposto a ter fé, desde que você me mostre. Se você me mostrar algo, eu vou ter fé. Tu pode ter certeza. Mas agora, imagine que eu te dissesse que coisas maravilhosas acontecem no Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, pessoas são curadas, cegos passam a enxergar, mortos são ressuscitados. Mas diante dos seus olhos, isso nunca acontece. Quando você está presente, você nunca vê um morto ressuscitar. Significa isso que aquilo que eu estou te falando é falso? Não, não significa. Mas eu não poderia te culpar se você não acreditasse. Você tem toda a razão de não acreditar. Por quê? Porque você só ouve, mas na hora do vamos ver, nada acontece. Então, nesse caso, você teria todo o direito de duvidar. Então, só para deixar claro, o fato de você ouvir falar de milagres, mas nunca presenciá-los, nunca comprová-los empiricamente, não significa que esses milagres não existam ou que eles sejam falsos. Mas ninguém vai poder te criticar se você não acreditar neles. Por quê? Porque toda vez que você está diante de um milagre para acontecer, ele nunca acontece. Você só ouve, mas na hora do vamos ver nunca acontece. Pode ser que o milagre exista mesmo assim? Pode. Mas você teria toda a razão de duvidar. E aí, nesse momento, o pentecostal diz algo mais ou menos assim: ah, mas eu já vi acontecer isso e aquilo. E aí ele começa a citar os milagres que ele viu na igreja dele. E aí você pode responder de maneira simples e clara: olha, isso é o que você está dizendo, eu nunca vi. Não adianta você dizer que você viu. Eu quero ver você mostrar para mim. Essa técnica é interessante, pelo menos eu acho ela interessante, porque você não apela para o raciocínio da pessoa. Você apela justamente para a emoção da pessoa, para o orgulho da pessoa. Você toca no orgulho da pessoa. A pessoa vai querer te provar o milagre. E aí ela vai se dar mal, porque a gente sabe que os dons do Espírito cessaram. O interessante nessa técnica é que se ele te acusar de ser incrédulo, você pode jogar o ônus da prova para ele e dizer: olha, se eu sou incrédulo, você tem culpa nisso. Porque eu estou te pedindo uma razão para crer, você não me dá. Se você não me dá uma razão para crer, você não pode me acusar de ser incrédulo. Então, nesse momento, é possível que ele te convide para ir à igreja dele. Se você for na nossa igreja, você vai ver os dons do Espírito. E aí você pode devolver na mesma lógica também. Faz o seguinte: eu posso te pedir para orar pela cura de uma pessoa que está no hospital, por exemplo, está fazendo tratamento. E se essa pessoa ficar curada instantaneamente, como ocorria com Jesus e com os apóstolos, eu me convencerei. Uma vez eu estava dirigindo um estudo para um membro da Igreja Assembleia de Deus e surgiu essa questão pela mulher dele. Então eu estudava a Bíblia com um homem e lá pelas tantas a esposa dele entrou no estudo e fez essa pergunta. Mas ela não estava interessada em saber a resposta não. E aí a irmã que estava comigo não tinha 3 dedos na mão. Então eu apontei para a mão da irmã e disse: olha, eu estou disposto a mudar de ideia. Se você conseguir me provar que os dons do Espírito de fato existem, eu estou disposto a acreditar. Só que você vai ter que mostrar e não falar. Se você quiser chamar o pastor da sua igreja para ele vir aqui, ou para que ele faça uma oração por ela, a fim de que 3 dedos surjam na mão dela, se isso acontecer, eu passo a acreditar nos dons do Espírito. Pois bem, acabou o assunto ali. A mulher não falou mais nenhuma palavra sobre o assunto. Continuei o estudo e tudo deu certo. Nunca mais tocou no assunto de novo. E essa postura, esse tipo de resposta, eu acho bem interessante. Por quê? Porque você não está dizendo para a pessoa que você não acredita. Você não está negando algo. Mas você está sendo razoável, pedindo para a pessoa uma evidência de que eles de fato existem. E uma evidência concreta, na verdade uma prova de que eles existem. Eu não posso acreditar em algo cuja existência não tem evidência.
Para que eu afirme, eu tenho que ver. E não adianta ser algo do tipo, eu tinha depressão, ou eu tinha uma verruga e com o tempo ela sumiu, ou eu tinha um cisto no sovaco. Todo mundo que foi curado na Assembleia de Deus tinha cisto no sovaco. Sei lá o quê. Entendeu? Tem que ser algo concreto. Eu quero ver restabelecer a orelha amputada, ou o dedo amputado, entendeu? Eu quero ver morto ser ressuscitado. Eu não quero ver pessoa curada de depressão. Não desmerecendo isso, tá, gente? Só para deixar claro. Não estou desmerecendo isso. Depressão é uma doença séria, porém ela é uma doença majoritariamente emocional. E você não pode comparar uma depressão com a restauração de um membro amputado, a ressurreição de um morto. Entendeu? Então, no momento que uma pessoa me apresentar algo concreto, eu estou disposto a mudar de opinião. Se eu chegasse na sua casa, por exemplo, e ressuscitasse um morto, você não acreditaria que eu sou enviado por Deus? Eu acreditaria em qualquer pessoa que fizesse isso para mim. Agora, eu nunca vi uma evidência disso. Mas conforme eu falei, eu sou mente aberta. Se você me mostrar, olha, glória a Deus, como diz o Cabo da Ciolo, sem querer debochar. Mas é verdade. Tamo junto. Eu sugiro que você pegue uma pessoa com síndrome de Down ou alguma doença genética e ore. Ou melhor, convide toda a sua igreja a realizar uma mega campanha nacional em prol da cura de uma pessoa com alguma doença ou com síndrome, decorrente de alguma falha ou erro genético. E se a pessoa ficar curada, eu passo a acreditar na sua igreja. Entendeu? Agora, ficar só na conversa, aí não dá, né? Eu quero ver ação. Entre dizer que existem os dons do Espírito e provar que eles existem, entre falar e agir, existe uma lacuna muito grande. Então, só para concluir, se você é testemunha de Jeová e está assistindo esse vídeo, eu sugiro que você tente argumentar por essa linha. Então, por essa técnica que eu propus aqui, você joga o ônus da prova para a pessoa. Pois bem, eu entendo que esse tipo de técnica ajuda a deixar a porta aberta para uma conversa mais profunda com a pessoa. Então, agora eu vou passar para outro estágio, o último. Depois que eu conseguir alicerçar um raciocínio básico com a pessoa, eu posso me aprofundar mais na questão de supostos milagres. E aí o assunto fica mais interessante. Então agora eu vou fazer uma breve dissertação sobre coisas que eu de fato posso afirmar. Afirmação 1. Nem todo milagre vem de Deus. Jesus afirmou em Mateus capítulo 7, versículos 21 ao 23. Nem todo o que me disser, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome, não expulsamos demônios em seu nome, e não fizemos muitas obras poderosas em seu nome? Mas eu lhes declararei então, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que fazem o que é contra a lei. Essa declaração de Jesus não poderia ser mais clara. Jesus disse que haveria no futuro pessoas que fariam grandes obras em nome dele, profetizando, expulsando demônios e outras obras poderosas em nome de Jesus, e aqui nós podemos incluir curas espirituais, porém Jesus nunca teria conhecido essas pessoas. Ele nunca as conheceu. Note que Jesus não disse que eram pessoas que estavam do lado dele e que expulsavam demônios, profetizavam, faziam obras poderosas enquanto estavam do lado de Cristo e que depois teriam se afastado de Cristo. Não, Jesus não disse isso. Ele disse que ele nunca conheceu tais pessoas. Ele disse que ele nunca teria conhecido tais pessoas. Portanto, qual seria a fonte de poder desses supostos cristãos que fariam obras poderosas, que expulsariam demônios, que fariam curas em nome de Jesus e que Jesus nunca conheceu? Se a fonte de poder não é Deus, então a fonte de poder é o diabo e os seus anjos. Isso é algo que eu de fato posso afirmar. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo escreveu: Mas a presença daquele que viola a lei, ou daquele que é contra a lei, se deve à atuação de Satanás, com toda obra poderosa, com sinais e milagres mentirosos. Então, resumindo a primeira afirmação que eu posso fazer, a Bíblia diz que haveria milagres, haveria falsos exorcismos, haveria falsas curas e que as pessoas que fariam essas coisas usariam o nome de Jesus para fazer isso. Só que, na verdade, elas estariam fazendo isso pelo poder de Satanás. A Bíblia diz isso. Afirmação 2. O diabo e os seus anjos possuem poder para curar pessoas.
E os textos que eu acabei de ler também provam isso. Mas se você ler os 2 primeiros capítulos do livro de Jó, você vai ver ali que o diabo possui grande poder sobre povos, sobre os elementos da natureza e sobre o corpo humano, pois ele causou uma doença em Jó. Ora, se ele tem poder para causar uma doença, isso indica que ele tem um conhecimento sobre o corpo humano que pode ser suficiente também para curá-la. E se a gente juntar com os textos que eu li, que nos ensinam que pessoas, pelo poder do diabo, fariam grandes obras poderosas, você percebe que de fato é assim. E existe outro exemplo também. No Brasil, nós conhecemos muitas pessoas que possuem religiões de vários ramos do espiritismo. E eu conto assim da minha experiência que eu já vi como testemunha de Jeová no campo e na pregação. Eu morava numa cidade em que havia muitos centros que a gente pode chamar de barra pesada. E eu estou falando assim de coisa do nível de sacrificar animais. Uma vez a gente estava passando assim na frente da casa, a gente cumprimentou o morador, e aí o morador nos convidou para entrar, a gente entrou, e eu não sabia assim, mas quando eu entrei eu vi que na verdade aquilo ali era um centro barra pesada. E por barra pesada eu quero dizer barra pesada. Mas tudo bem, a gente teve uma conversa amigável lá com o sujeito, falamos da Bíblia, deixamos publicações, e tudo bem, fomos embora. Agora, esse pessoal conta histórias que são muito semelhantes às que a gente ouve das igrejas pentecostais. Muito semelhantes. Fulano tinha câncer, aí foram lá no centro, sacrificaram um animal, e aí a pessoa ficou curada do câncer. E eu tenho certeza de que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo já ouviram histórias similares, e todos nós sabemos que essas coisas de fato acontecem. Então a segunda afirmação que eu de fato posso fazer é que o diabo e os seus anjos têm poder para fazer obras poderosas. Inclusive o poder de curar pessoas. Mas talvez você pense, mas por que os demônios, por que o diabo iria curar uma pessoa se o diabo é mau, se os demônios são maus? Não faz sentido. Na verdade, os demônios se posicionam como deidades e querem a devoção das pessoas. E é uma característica de Satanás a simulação das ações de Deus. Podemos ver como os magos e os astrólogos de Faraó, por exemplo, lá no Egito, imitavam até certo ponto os sinais que Moisés fazia pela autorização e pelo poder de Deus. Moisés, pelo poder de Deus, transformou um bastão em uma serpente. E os magos de Faraó, pelo poder do diabo, também fizeram isso. E nisso consiste a arte do engano que o diabo usa hoje. A imitação ou simulação das maravilhas miraculosas com o objetivo de prender pessoas crédulas, que desconhecem os sinais identificadores da verdade. Desse modo, o diabo não só estabelece núcleos ou igrejas que aparentam ser cristãs, como também permite que nelas se manifestem aparentes milagres e fenômenos que imitam os sinais de Deus, mas que não conseguem ser iguais ou equivalentes aos originais. São meras simulações. Mas assim, Satanás usa tais obreiros como fantoches em suas mãos, atraindo pessoas a miragens. Então isso é algo que eu de fato posso afirmar. A minha terceira afirmação é a seguinte: apesar de o diabo e os demônios terem certa medida de poder, até mesmo para curar uma pessoa, esse poder é limitado. Existem pelo menos 3 tipos de obras poderosas que o diabo e os demônios não têm o poder para fazer. 1. Restaurar membros amputados. 2. Curar doenças genéticas. E 3. Ressuscitar mortos. Sobre o ponto de restaurar membros amputados, Lucas 22, 50 e 51 diz: um deles até mesmo atacou o escravo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse, em resposta, basta! E tocou na orelha e o curou. Então esse relato conta que dentre as pessoas que vieram prender Jesus, havia o escravo do sumo sacerdote. E o apóstolo Pedro puxou a espada e tacou a espada na orelha do cara, decepando-lhe a sua orelha, ou seja, cortou fora. E Jesus vai lá, toca e restaura um membro decepado, ou seja, a orelha. Então agora eu pergunto para você, você já viu alguém entrar sem orelha numa igreja e sair com orelha? Você já viu alguém entrar sem mão numa igreja e sair com mão? Ou sem pé e sair com pé? Eu nunca vi. O tipo de cura que a gente sempre ouve das igrejas é basicamente o seguinte: ah, mas eu era deprimido, eu tomava tanto remédio para depressão e hoje eu estou curado da depressão. Gente, sem desmerecer a depressão porque é uma doença séria, você também não pode equiparar a cura de uma depressão à cura de um membro amputado. Sim, a depressão é uma doença séria, ela leva pessoas ao suicídio, ela é terrível, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas ela é em muito uma doença emocional. E você não pode equipará-la
a, por exemplo, restaurar a perna de alguém, ou o braço, ou um dedo, que seja. Uma vez eu usei esse raciocínio com um pentecostal e ele disse o seguinte: mas na Bíblia não tem nenhum exemplo de alguém que teve um dedo restaurado. E aí eu citei o exemplo da orelha do escravo do sumo sacerdote que havia sido decepada e que Jesus tocou e restaurou a orelha. E aí eu complementei: veja só, a Bíblia de fato tem exemplo de órgão restaurado. Adivinha o que ele me respondeu? Mas a Bíblia relata uma orelha, não um dedo restaurado. Sério, não é piada, ele disse de fato isso. Aí eu lembrei daquela história do Chaves, né? Professor Girafales: Chaves, eu tenho 4 laranjas. Como uma. Quantas me restam? Bom, eu sabia isso, era com maçãs. Né? Porque restaurar uma orelha é diferente de restaurar um dedo. Já vi outra pessoa dizer assim: mas restauração de membros, ou uma pessoa que não tem membros, que não tem um pé, por exemplo, não é uma pessoa doente. Não ter um pé, não ter um braço, não ter uma perna não é uma doença. De fato, não é uma doença. Assim como ser cego não é uma doença. A doença é aquilo que causa a cegueira. O cego não é doente, ele é cego. Ele pode ter ficado cego por causa de uma doença, mas a cegueira em si é o resultado da doença, não a doença. Ainda assim, Jesus curou. Jesus fazia curas visíveis ao olho nu. Por exemplo, um leproso. Jesus tocava no leproso e talvez o leproso não tivesse nem mais partes da pele. E nos tempos bíblicos, e não só nos tempos bíblicos, mas também atualmente, em alguns casos mais severos, quando a lepra era muito severa, a pessoa perdia o nariz, perdia os dedos do pé e da mão. Era terrível e Jesus curava a todos, ou seja, Jesus de fato restabelecia membros amputados. Então aquele que diz que a restauração de membros amputados não corresponde aos dons do Espírito, essa pessoa está por fora. Jesus tocava no leproso e simplesmente tudo voltava ao normal diante dos olhos de todos. As curas que Jesus fazia eram visíveis a todos. Tem também o clássico exemplo do homem da mão ressequida ou da mão mirrada, que era uma mão completamente deformada. Jesus praticamente restaurou a mão da pessoa. Então é o seguinte, para você me convencer de que existem os dons do Espírito, de que uma certa pessoa tem esses dons, ela vai ter que caprichar no milagre. Não pode fazer? Esse tipo de milagre o pastor da sua igreja não faz. Então não me culpe por não acreditar. O segundo ponto sobre doenças genéticas, é importante a gente lembrar que Deus é todo-poderoso. Então ele tem o poder para curar alguém com síndrome de Down, por exemplo. Certamente Deus tem esse poder. Agora eu pergunto, você já viu alguém entrar com síndrome de Down em uma igreja e sair curado? Eu nunca vi. Então o dia que alguém entrar com síndrome de Down em uma igreja pentecostal e sair dela curado, amigo, como diria o Cabo Daciolo, glória a Deus. Gente, não me leve a mal, não estou debochando de forma alguma. Mas realmente, no momento que alguém com síndrome de Down for curado numa igreja pentecostal, eu me converto. E o terceiro tipo de obra poderosa que o diabo não tem poder para fazer é dar a vida às pessoas de novo, ou seja, a ressurreição. Então o que eu posso falar é o seguinte: eu nunca vi alguém entrar morto numa igreja e sair vivo. Se você já viu, glória a Deus. Se você acha que o ministro religioso X, que o pastor X tem esse poder, assim como Jesus tinha e assim como os apóstolos tinham, por favor, manda esse pastor até mim. Olha, eu imploro, manda. Se ele fizer isso com uma pessoa, uma ressurreição, não precisa de 2, uma só é suficiente. Você pode ter certeza, mas olha, eu dou a minha palavra, eu me converto. Eu dou a minha palavra, vocês todos têm o meu sim, mas tu pode ter certeza de que eu me converto. Agora, o que eu posso falar é de mim mesmo. Eu nunca vi isso acontecer. Então a minha terceira afirmação é a seguinte: o diabo sim tem o poder para fazer obras poderosas, conforme a Bíblia diz, mas esse poder é limitado. Ele não é capaz de restaurar membros amputados, de curar doenças genéticas tais como a síndrome de Down e de ressuscitar mortos. No momento em que algum pastor pentecostal, ou seja quem for, conseguir fazer isso diante de mim, mas você pode ter a certeza de que eu me converto. Isso provaria sem dúvidas que tal pessoa tem o poder de Deus e os dons do Espírito. Afirmação 4. A fé não é necessária para ser curado. Os pastores modernos, quando não conseguem curar, geralmente culpam o doente dizendo que ele não demonstrou fé suficiente. Afinal, para que a cura seja efetivada, é preciso que o doente tenha fé? Não.
A cura depende totalmente de quem se propõe a curar, não de quem está doente. A falsa alegação de que o doente precisa ter fé para ser curado se baseia numa interpretação equivocada das vezes em que Jesus disse: "A sua fé fez você ficar boa." Mateus 9:22. Essas declarações não devem ser entendidas do modo como os pastores propõem. No relato paralelo de Lucas, lemos que foi o poder saindo de Jesus que curou a mulher enferma, não a fé dela. Jesus poderia dizer que a fé da mulher a curou porque ela buscou a Jesus e tocou em sua roupa. Esse ato foi essencial para que ela fosse curada. A pessoa não precisava crer em Jesus para ser curada, mas buscar a cura. Então, quando Jesus diz: "A sua fé fez você ficar boa", essa declaração não deve ser entendida como se Jesus estivesse dizendo que se a pessoa não crer em Jesus, ele não conseguirá curá-la. Ou que se alguém não crer em Jesus, o apóstolo de Jesus não conseguirá curá-la. Não é isso que essa frase significa. Essas declarações não devem ser entendidas do modo como os pastores propõem. A pessoa vai à igreja, ela não consegue a cura, e aí ele acusa a pessoa de não ter fé. "Ah, você não conseguiu ser curado porque você não tem fé." Charlatanismo. Jesus nunca falhou ao tentar curar alguém e depois culpou a pessoa por não ter fé. Vejamos agora alguns exemplos onde Jesus curou pessoas que não tinham fé nele. Um exemplo a gente já viu, que é o de Lucas 22, 47 ao 51, que foi quando o escravo do sumo sacerdote estava junto com um grupo que ia prender Jesus e que Pedro decepou a orelha dele e Jesus curou o escravo do sumo sacerdote. Então a pergunta que surge é a seguinte: esse escravo do sumo sacerdote, ele tinha fé em Jesus? Não há nenhum motivo para pensar isso. Ele ia prender Jesus. Que fé é essa? Não é fé nenhuma. Então Jesus curou uma pessoa que nem tinha fé nele. Ou melhor, Jesus curou alguém que ia prendê-lo. Isso prova que a pessoa não precisa ter fé para que a cura seja efetivada. Exemplo 2. João 9, 1 ao 7. Em resumo, diz assim: enquanto ele ia passando, aqui fala de Jesus, viu um homem que era cego de nascença. Depois de dizer isso, ele cuspiu no chão, fez lama com a saliva e passou a lama nos olhos do homem. E lhe disse: vá e lave-se no reservatório de Siloé. Assim ele foi se lavar e voltou enxergando. Mais à frente um pouco, em João capítulo 9, versículos 35 ao 38, Jesus perguntou ao homem que foi curado: você tem fé no Filho do Homem? O homem respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu possa ter fé nele? Jesus disse: você o viu e, na verdade, é ele quem está falando com você. O homem disse: eu tenho fé nele, Senhor, e se curvou diante dele. Então note que foi naquele momento, após a cura, que o homem depositou fé em Jesus. Ele nem sabia quem Jesus era. Ele depositou fé porque Jesus curou, e não para que Jesus curasse. Então a fé que esse cego depositou em Jesus só ocorreu depois da cura e por causa da cura. Ele não tinha fé em Jesus antes de ser curado. Então note que esses textos provam que a pessoa não precisa ter fé em Jesus para ser curada. Ela precisa estar diante de Jesus para ser curada. E às vezes, a fé é necessária para que a pessoa esteja diante de Jesus. E era nesses casos que Jesus dizia: a sua fé fez você ficar boa. Não porque se a pessoa não cresce em Jesus, ela não conseguiria ser curada, mas porque se a pessoa não tivesse fé, ela não estaria presente diante de Jesus para receber a cura. E existem também outros exemplos, como no caso de pessoas que pediam curas a terceiros, ou cura minha filha, ou no caso, por exemplo, de ressurreições. Cadáveres não têm fé em Deus. Por exemplo, no caso de Eliseu e Geazi. Eliseu era um profeta e Geazi era o seu ajudante. Então havia uma viúva que tinha perdido seu filho tinha morrido. Então Eliseu deu uma ordem para Geazi e disse: vai lá e coloca o bastão sobre o rosto do menino. Geazi foi lá e fez o que Eliseu mandou, só que o menino não reviveu. Então Geazi voltou a Eliseu e disse: olha, o menino não reviveu. Aí o próprio Eliseu foi lá e conseguiu ressuscitar o menino. Então eu pergunto, de quem foi a culpa por Geazi não ter conseguido ressuscitar o menino? Da falta de fé do menino? Não, foi do próprio Geazi que não tinha fé. Então veja que o milagre depende totalmente de quem? Do servo de Deus, que está prestes a executar o milagre, e não da pessoa que vai receber aquele milagre. Então quando um pastor diz assim: você não conseguiu ser curado porque você não tem fé, esse pastor é, sem dúvidas, um charlatão. Você pode ter certeza disso. Isso é algo que eu posso afirmar. Existem outras afirmações que eu também posso fazer,
Mas eu creio que para esse vídeo, essas afirmações já sejam suficientes. Mas é isso aí. Eu fico por aqui, um grande abraço a todos e fiquem em paz.